Olá, querido. Eu sou o pastor Emerson, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Fé. E eu queria dizer para você algo que Deus tocou no meu coração durante esses dias. Você já ouviu muito falar sobre a palavra crise esses dias, né? A palavra crise, acredito que tem assustado muitas pessoas ultimamente. Nós praticamente temos ouvido isso todos os dias. E pessoas com medo da crise financeira, o Brasil entrando por uma crise, e na realidade nós estamos enfrentando uma crise há muito tempo, e talvez você está enfrentando uma crise há muito tempo. Talvez a sua crise não seja uma crise financeira, talvez você não esteja vivendo um momento de crise financeira como o país está vivendo, ou essa crise financeira veio para se agravar mais um problema que você já estava passando. A Bíblia diz que José, ele foi escolhido por Deus no Egito, quando o faraó teve um sonho, e José foi uma pessoa escolhida por Deus para desvendar esse sonho, para trazer a interpretação desse sonho. Esse sonho constava sobre 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e o sonho de faraó mostrava que essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e 7 espigas de milho magras comiam 7 espigas de milho boas. O faraó ficou perturbado, não sabia, não conhecia, não conseguia interpretar esse sonho. E alguém lembra de José, que está preso por uma acusação falsa. José é tirado da cadeia, e quando José chega diante de faraó, José declara, e ele responde para faraó, e ele desvenda o sonho diante de uma interpretação que Deus deu para ele. Ele diz: olha, faraó, é melhor você preparar, porque nós vamos ter 7 anos de grandes colheitas, mas também nós vamos ter 7 anos de grandes escassez e dificuldades. Diante daquilo, Deus prepara José para trazer a faraó um escape, uma ajuda, um auxílio. E na realidade o Egito se tornou uma grande potência, e no tempo de grande seca o Egito teve para oferecer e para vender alimento, mantimento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer para você o seguinte, que não importa a crise que você esteja vivendo, não importa o que a mídia tem dito, não importa o que a mídia tem falado, ou se a sua crise talvez não seja nem financeira, talvez a sua crise seja uma crise espiritual, talvez você tenha passado por uma crise existencial, e muitas vezes você não sabe o que fazer com isso, não sabe de que maneira se portar, de que forma se portar. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus sempre tem uma forma especial para nos ajudar. Deus sempre tem uma forma especial para nos auxiliar. E Deus usa pessoas para abençoar pessoas, Deus usa pessoas para mudar a vida de pessoas. Sempre vai existir um José preparado por Deus para nos ajudar no momento de uma crise. Sempre vai ter alguém que Deus vai levantar no momento de grande luta para trazer um milagre. E não importa o que a nossa nação esteja passando hoje, mesmo que seja uma falha de governo ou aquilo que seja, eu acredito que o momento hoje é nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos pela nossa nação. E eu tenho certeza que Deus, no meio de tudo isso, sempre vai levantar um José para nos estender a mão e de alguma forma cuidar dos seus filhos e cuidar daqueles que Deus tem prazer em zelar. Quero dizer para você que você é um filho de Deus e Deus tem prazer na sua vida. Talvez você, por uma eventualidade, entrou nesse colapso, está passando por esse problema, e essa crise te afetou de alguma forma, e infelizmente a crise financeira acaba trazendo uma crise para o casamento, uma crise para a alma, uma crise para o seu coração, para os seus sentimentos. Eu quero dizer uma coisa para você: não desista, não desanima, não feche as portas, não se tranque. Não é momento de chorar, é momento de você levantar sua cabeça e crer que Deus sempre tem um escape para aqueles que Ele ama. E eu vim aqui para dizer para você nessa noite que Deus te ama de uma forma muito especial. Deus tem um prazer em cuidar daqueles que são filhos dele. Eu tenho uma história comigo que uma vez eu ouvi, e diz a história que um grande sábio, esse sábio foi até uma fazenda, um sítio muito antigo, e naquele sítio havia uma família muito pobre, uma família muito necessitada, e eles tinham apenas uma vaquinha, e ele mandou com que o seu discípulo fosse até lá para conversar com eles e saber como que eles viviam, né, naquela situação.
E aquela família disse assim para ele: olha, a gente vive dessa vaquinha, a gente tira o leite dessa vaca, a gente vende o leite dessa vaca, e essa vaca é o nosso sustento, essa vaca é o que traz o nosso ganho. Ele disse: mas não é muito pouco, só o leite, vocês vivem disso? E aquela família disse: olha, é o que a gente pode fazer. E aquele sábio foi embora, levou o seu discípulo, e do alto da montanha ele parou e ele disse: olha, faz um favor para mim, desce lá, pega aquela vaca e leva essa vaca até um precipício e joga essa vaca de cima do precipício. O discípulo ficou transtornado, ele disse: mas que loucura é essa, que doideira é essa? Levar a vaca é o único mantimento de onde eles tiram o sustento, é a única forma de sustento dessa família. E a história diz que, obediente, o discípulo correu, foi lá, pegou a vaca e jogou ela de cima do precipício, e aquela vaquinha caiu e morreu. Passou-se os anos e aquele discípulo ficou perturbado com aquilo. E um dia ele chega até o senhor dele e pede permissão para uns dias para se afastar, e ele volta anos depois para aquela fazenda, para aquele sítio antigo. E ele se culpava muito daquela situação. E a história diz que um dia ele chega lá e quando ele volta, anos depois, aquele sítio está todo formado com pés de vários tipos de fruta e gado, e tinha de tudo. Era uma fazenda totalmente formada, a casa estava reformada, aquela família estava vivendo de uma forma maravilhosa, carros ali na garagem daquela casa. E ele achou realmente que era uma outra família, porque os filhos estavam belos, bem arrumados, bem vestidos. E ele entra e diz assim: eu queria saber sobre uma família que morava aqui há tantos anos atrás. E aquele filho que saiu disse assim: não, nós sempre moramos aqui. Ele disse: mas como vocês sempre moraram aqui? Eu conheci uma família anos atrás aqui, e esse sítio não tinha formação nenhuma, não tinha plantação de nada. E aí, bom, enfim, aquele rapaz belo, junto com a sua família, disse assim: olha, nós sempre moramos aqui, e essa aqui é a nossa família há muitos anos, e nós sempre tivemos esse sítio aqui. E ele disse: mas eu vim aqui para pedir perdão, porque então eu tenho que pedir perdão para vocês, porque há tantos anos atrás eu vim aqui com o meu mestre e ele me disse para que eu jogasse o único sustento que vocês tinham, que era a vaca. E eu empurrei ela de cima do precipício e eu vi que ela morreu. E como que vocês conseguiram se levantar disso? Eles disseram assim: olha, a gente só tem que agradecer a você, porque aquela vaca travava a nossa vida. Aquela vaca fazia com que nós ficássemos apegados somente a ela, e nós não conseguimos mudar a nossa vida por causa disso. E o dia que ela morreu, nós tivemos que recorrer a outra forma, e tivemos que plantar, tivemos que dar um jeito. E final da história, a vaquinha que tinha ido para o precipício, na realidade foi o motivo deles se reerguerem e tomar uma nova forma de vida, e superaram aquele trauma. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você uma coisa, que das vezes a nossa vaca é empurrada pelo precipício e a gente não percebe. Das vezes Deus permite que tudo aquilo que você está se sustentando, está se segurando ou está apoiado, caia e se perca. De repente você foi mandado embora da sua empresa, de repente algo aconteceu e a vaca foi para o brejo, como diz aí. A vaca foi empurrada para o precipício. Eu quero dizer uma coisa para você: agora é o momento de você se levantar. Agora é a hora de você erguer a sua cabeça e entender que nem tudo está perdido, as coisas não se acabaram. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. E muitas vezes é necessário que a vaca caia do precipício para que a gente possa se erguer e se levantar de uma forma melhor. Eu não sei qual é a vaquinha que está segurando a sua vida, ou que estava travando a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus te ama. E por causa desse amor tão grande de Deus, Ele permitiu que essa vaquinha caísse pelo precipício. Você está entendendo isso? Não é o fim, é o começo. Não é uma tragédia, é o início de um novo tempo de Deus para a sua vida. É o início de um novo tempo que Deus vai restaurar na sua vida. A crise não vai acabar com você, pelo contrário, você vai ter capacidade para superar e passar por todo tipo de crise que você tem enfrentado. Deus te ama, Ele tem um projeto na sua vida,
E essa é a palavra que eu queria deixar para você. Que você tenha uma noite abençoada e que você possa entender que se essa vaquinha caiu do precipício, é porque Deus tem um projeto muito maior e melhor para a sua vida. Os Josés estão sempre por aí. Deus sempre levanta alguém para trazer um recado para a nossa vida e dizer que as coisas podem melhorar. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus e tenha uma boa noite ou uma boa tarde, dependendo, ou um bom dia, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Fica com Deus, Deus abençoe.